Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você vai projetar e desenvolver, tá ok? Criar o arquivo de corte para fazer essas plaquinhas. Às vezes vai estar com plaquinha alto relevo, baixo relevo, ou simplesmente essas plaquinhas de sítio, tá? Óbvio, aí cada um vai utilizar a sua criatividade para desenvolver o seu projeto. Eu vou fazer algo bem básico, mas o que eu quero passar de referência é o conceito, como que você faz, algumas estratégias que você pode utilizar para deixar o processo mais ágil, tá ok? Já que se você faz por uma maneira, pode demorar tal tempo. Se você utiliza umas diquinhas que eu vou passar, vai reduzir o tempo, tá ok? Produzindo em menos tempo, você está ganhando mais. Então vamos lá. A princípio também, caso você não esteja vendo no canal CNC em Ação, lá é o canal voltado apenas para assuntos relacionados a CNC. E também mencionando que para quem utiliza bastante Facebook aí, também tem o grupo no Facebook, que é o grupo CNC em Ação, voltado para assuntos relacionados a CNC Real de uma maneira geral. Então quem tiver dica, quem tiver dúvida, posta lá, o pessoal está sempre se ajudando também. Então vamos lá. Como mencionado, enfim, essas plaquinhas aqui vai ser pelo processo mais básico que tem ali na CNC, que é o processo de... A gente vai fazer um rebaixo no material e com isso vai destacar o que está escrito. Nesse processo aqui, nada de utilizar a fresa especial. Nós só vamos utilizar uma fresa mais fina, uma fresa mais larga. Dá para fazer com uma fresa única, mas eu vou explicar o porquê seria interessante isso, essa questão de ter duas fresas durante o processo, é a questão de economia de tempo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer quando vai desenvolver uma plaquinha é o formato da plaquinha. Eu vou mais ou menos copiar isso daqui, eu vou refazer ele aqui. Aí a gente precisa definir logo no primeiro momento o formato da plaquinha. E pode ter os mais variados formatos. Aqui uma plaquinha retangular. Poderia ser uma plaquinha, vamos dizer, parcialmente retangular, mas a parte de cima aqui, ó, ela poderia ser arredondadinha. Aí você utilizaria aqui a ferramenta arco para fazer uma assim. Eu quero ela arredondadinha assim dos dois lados, com a lateralzinha reta. Também poderia ser. Aí sempre utilize a criatividade, tá ok? Isso daí que vai agregar valor nos trabalhos que você fizer e vai trazer mais clientes, tá ok? Então vamos lá, mas vamos se atentar aqui ao básico ali. Então, uma plaquinha retangular, começa desenhando um retângulo. Quando você vai trabalhar com medidas específicas, aí desenha no primeiro momento aqui, só puxei e vamos agora ajustar aqui as medidas. Lembrando, se você quiser ajustar por aqui, ó, definir tamanho, ele sempre faz uma modificação proporcional. Exemplo, se eu diminuo aqui a plaquinha para 400, pode ver que ele já está reduzindo também a altura. Outra alternativa para modificar aqui para medidas exatas, sem necessidade de, por exemplo, eu posso simplesmente desassinalar aqui que eu só vou mudar uma referência. Ó. Tá vendo? Aí mudou só a largura, não afetou. Esse tipo de redução é interessante quando você não quer distorcer uma escrita, uma imagem. Aí é uma diminuição proporcional. Isso é interessante em texto. Se texto você pega o texto e reduz ele aqui, ó, vamos reduzir a largura, tá vendo? Ele fica todo espremido e tal. Aí não é legal. Aí você utiliza o ajuste proporcional. Aqui, como é simplesmente um retângulo, aí a gente pode utilizar a ferramenta de desenhar retângulo. Aí a gente só vai modificar aqui os parâmetros. Vamos supor que essa plaquinha que a gente vai criar, ela vai ter 450, vou colocar aqui o valor exato. Sempre a gente vai trabalhar com milímetros, 450 milímetros. E a altura aqui dessa, vamos colocar um pouquinho maior que essa, vai ter uns 120. Tá? Na verdade, acho que ficou até menor. Deixa eu só conferir que tamanho que está essa daqui. Essa aqui está com 135. Vamos fazer essa aqui com 150. Vim
Aqui, ó, utilizar esse recurso, 450 por 150, tá? Então aqui a gente já criou aqui, determinou os limites da plaquinha, já está criado. Deixa eu apagar o que está aqui, a gente vai gerar novamente todos os percursos de novo. Criei aqui, estabeleci o limite, largura, altura. Nessa hora, a gente já pode pensar aqui nessa diferencinha aqui para fazer como se fosse a borda da plaquinha. Ah, eu preciso desenhar outro retângulo por dentro, eu preciso ficar medindo e tal. Nesse momento aqui, você já pode utilizar o recurso, que seria o recurso aqui, ó, de fazer offset. Ah, eu quero que a minha plaquinha ela tenha uma bordinha específica. A maneira mais rápida de você fazer isso é por aqui. Nada impede você de desenhar outro retângulo dentro ali, tá? Mas aqui o que vai acontecer? Ele já vai fazer bem alinhado. Então vamos supor que essa plaquinha que a gente vai fazer agora, ela vai ter uma bordinha de 15 milímetros ou 1,5 centímetros. Nesse caso, como a gente vai desenhar dentro desse, aí seleciona interior. Ele pode fazer interior, exterior e para os dois lados. Vamos colocar aqui, ó, offset. Ah, como que faz esse arredondadinho aqui do canto e tal? A própria ferramenta aqui, retângulo, se eu assinalar agora este, ó, eu vou entrar aqui na ferramenta retângulo, pode ver que ele já tem a opção aqui, ó, reto, redondo externo, que vai fazer esse arredondadinho, redondo interno, externo, aí enroscou tudo, hein? Externo, interno, e aqui você determina o raio, tá ok? O raio é sempre a metade do círculo. Então, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, eu quero com o raio 10 e aplico, aqui, ó, nesse caso aqui, ele criou 1/4 de círculo. Esse arco aqui é 1/4 de círculo, mas porém, se fosse um círculo inteiro, ele teria 20 milímetros. Aí cada um define o que fica mais legal aí para o seu projeto. Mas vamos colocar aqui um de 20, tá? Nessas horas dá para utilizar a criatividade, até mesmo se você quisesse acompanhar a própria plaquinha também aqui, a parte externa, para fazer um arredondado interno ou externo, também daria. Tá vendo? Ó, o arredondado externo, o arredondado interno, tá? Aí vai utilizando a criatividade, mas nesse caso vamos deixar reto para ficar um pouco parecido com aquela ali. Aplicar. Agora a parte da escrita também já vai entrar aqui uma dica, que é como que você faz essa curvinha aqui da letra, para deixá-la curvadinha, quando for o caso, você quiser assim, bem alinhadinha e curvada. Num primeiro momento, o que você faz é criar um arco. Você vai vir aqui com o arco e vai criar um arco imaginário aí de qualquer 2 pontos que você quiser. Você pode pegar aqui das extremidades, aqui, ó. Nessa hora, é mais ou menos imaginar ali o quanto você vai querer que essa letra fique curvada, porque a gente vai utilizar um recurso para colocar a escrita aqui, tá ok? Aí agora a gente vai vir aqui e vai criar o texto que a gente vai escrever. Vamos copiar o de cima ali, ó, bem-vindo. Bem-vindo. Aí é a questão de selecionar a fonte. Aqui eu utilizei um tipo de fonte que, vamos dizer assim, é uma fonte que vai apresentar um resultado como se fosse escrito à mão. Poderia ser feito com qualquer outro tipo de texto. Vamos só dar uma modificadinha aqui. Vamos ver essa daqui. Tá. Vamos deixar essa daqui. Tá, agora como que eu faço para fazer esse texto que está retinho ficar assim curvadinho, seguindo mais ou menos esse arco aqui, ou, nesse caso especificamente, se baseando no arco que a gente criou, você vai fazer o seguinte, você já está aqui, ó. Se não estiver, você seleciona o texto e vai selecionar o arco também. Como que eu seleciono os dois? Tem várias maneiras. Por exemplo, se eu puxo aqui a seleção do mouse comportando, ou seja, de maneira que os dois estejam dentro da seleção, ó, selecionou os dois. Ou se eu quiser, eu clico em um primeiro.
Aí eu seguro o Shift no teclado, vou clicar aqui, está selecionado os dois, e vou vir aqui, ó, neste recurso que está aqui, ó. Tá vendo que está o ABC e uma curvinha aqui, ó? Adaptar o texto a uma curva, tá? E aqui eu já posso dar um aplicar para ver como que vai ficar. Olha aí, tá vendo? Agora ele se baseou na curva que a gente criou para fazer aqui esse posicionamento do texto. Aí você pode opcionalmente colocar acima. Pode ver que aqui já deu bem certinho, mas vamos supor que estivesse na curva. Isso daqui a gente está preparando ainda. Aí eu posso, de forma manual também, pegar aqui, ó, ajustar o texto mais para cima um pouquinho. Ah, eu quero aumentar um pouquinho o tamanho do texto. Aí aqui entra aquela questão que eu mencionei. Lembra que quando fosse trabalhar com texto, é bom fazer o aumento aqui, ó, de maneira proporcional. Atualmente aqui ele tem a medida que ele está pegando de referência aqui é 360 por 80 milímetros. Se eu quiser aqui aumentar isso daqui para ver se fica um pouquinho melhor a escrita, aí nesse caso lembre-se de assinalar aqui para ele aumentar de forma proporcional, para não distorcer o texto, para não ficar fininho, achatadinho. Aí vamos colocar aqui, por exemplo, ó, se você quiser trabalhar com valores exatos, vamos supor 380. Tá vendo? Ainda fica bacana dentro da plaquinha. Eu posso aumentar também por porcentagem, tá? Utilizar porcentagem para aumentar o tamanho. Ah, vou aumentar uns 10%. Opa, aqui colocou 10%. Na verdade, se quisesse aumentar mais 10%, você coloca tipo assim, ó, 110, tá vendo? Aí já está batendo no limite da plaquinha ali. Vamos reduzir aqui, ó, para uns 400 milímetros, acho que já vai ficar legal. 400, tá vendo? Então aqui eu já defini o texto, eu já posicionei ele no local e agora a gente vai já vai começar a criar ali uns arquivos de corte. Aqui só está faltando uma coisinha, que daí isso daí é opcional, né? Às vezes a pessoa vai colocar o grampinho por cima e tal, mas se quiser fazer um vazadinho aqui, um furinho para também passar uma cordinha, às vezes amarrar, aí seria simplesmente utilizar a ferramenta círculo aqui. Coloca aqui o tamanho desse furinho aí que vai querer ser feito. Nesse caso, quando é um furinho fininho, geralmente se utiliza a fresa. Aí quando é um furo um pouco mais largo e você vai utilizar a fresa fina, aí você vai fazer um recorte interno ali naquele furo. Por exemplo, vamos deixar aqui, ó, um furo de 8 milímetros. Estabeleci ali, ó, pode ver que quando está com a ferramenta círculo, porque eu fiz esse arredondadinho no canto aqui, ele vai achar um centro, ó. Tá vendo? Ele já acha de forma automática o centro, dou um clique aqui, vem aqui a mesma coisa, ó, achou o centro, clico e aqui já tem o furinho para eventualmente ali poder pendurar essa plaquinha ou parafusar e coisas do tipo. Então já fizemos isso, agora vamos entrar na parte da criação aqui dos arquivos de corte. Aí vai entrar algumas dicas que vai fazer com que o processo ele seja executado de forma mais ágil, ok? Deixa eu só vir aqui na simulação, vou reiniciar a simulação. E vamos lá. Como mencionado, essa plaquinha ela é feita por um processo de desbaste. A gente simplesmente vai rebaixar o que estiver em volta da escrita. Poderia ser um desenho, tá ok? Como que eu faço para fazer o rebaixo nesta área aqui, que esteja fora dos limites da escrita e dentro do limite desse retângulo que a gente criou aqui? Então é o limite. Então quando você quiser fazer isso, você vai fazer da seguinte maneira. E já mencionando que o programa, ele reconhece o texto assim, sem precisar converter em curvas. Ok? Quando é para fazer um recorte, digamos, de letras e tal, às vezes você precisa transformar esse texto em curva e fazer com que isso daqui, você vai recortando, ele se torne um vetor único.
dessa maneira aqui, mais ou menos, ó. Se eu convertesse em curvas, aí eu pego a ferramenta de tesoura aqui, ó, e eu vou emendando um no outro aqui e tal. Isso seria necessário para fazer recortes. Mas aqui, como é um desbaste, eu não preciso fazer essa questão de tipo converter em um vetor único. Aqui, dessa maneira, o processo de desbaste já vai reconhecer os limites da escrita. Então, agora aqui, vamos selecionar essa opção que seria aqui. Deixa eu voltar, só cliquei, não mencionei. Vamos utilizar essa opção aqui, ó, criar percurso de preenchimento, ou também conhecido como desbaste. E vou selecionar ela. Aqui, talvez, eu tentei fazer, mas não tinha essa opção no meu não. É porque aqui, ó, por padrão, o programa ele mostra as configurações básicas. Para a dica que eu vou passar aqui, que vai, digamos assim, tornar o processo mais ágil, ou seja, vai ser feito num tempo menor, você vai ter a alternativa de fazer o trabalho em um tempo menor, você vai selecionar aqui, ó, mostrar opções avançadas. Feito isso, então vamos lá. Como que a gente vai fazer? Que eu já expliquei. Já mencionei. Para fazer o desbaste, a gente vai fazer um rebaixo nessa área em volta das letras, mas tem que estar em volta das letras e se limitando aqui a esse retângulo interno. Para isso, basta selecionar os dois. Tá vendo? Selecionei os dois na mesma condição que eu acabei de mencionar. Ou você segura o Shift, ou você seleciona. Mas nesse caso, se eu tentar selecionar aqui, ó, e, por exemplo, ficasse ali um retângulozinho e tal, tem que prestar atenção na hora de criar o arquivo, senão na hora lá de botar na prática daria algum erro. Mas vamos supor que eu selecionei, mas eu não queria que tivesse selecionado nem isso e nem isso. Mesma coisa, segura o Shift e clica no que você quer desselecionar, ó. Tá vendo? Daí ficou só os dois. Aí, a partir do momento que eu seleciono assim, ó, tem um vetor dentro do outro, o programa já reconhece que aqui tem uma coisa e aqui é o limite. Então, ele já vai fazer o rebaixo e vai reconhecer isso automaticamente. Aí, nesse ponto, a gente determina qual é a profundidade desse rebaixo, esse desbaste que vai ser feito aqui. Geralmente, para dar o destaque na letra, não é necessário mais que 5 milímetros, pode ser até menos, tá ok? Então, nesse caso aqui, vamos deixar esses 4 milímetros. Vamos selecionar a ferramenta, aí já vai entrar a dica que vai fazer com que esse processo fique mais ágil. Deixa eu abrir aqui. Então, por selecionar aqui essas opções avançadas, apareceu uma outra opção aqui que é a seguinte. Você vai poder trabalhar com duas ferramentas para fazer esse desbaste, tá ok? Duas ferramentas para poder fazer esse desbaste. Uma ferramenta mais grossa, que vai remover aqui, ó, o excesso de material, e uma ferramenta mais fina, que vai fazer o acabamento. Então, por exemplo, eu selecionei a ferramenta mais grossa de 6 milímetros. Ela vai executar o processo aqui, aonde ela não couber, aí vai ser feito com a mais fina. Aí na questão de tipo, qual ordem eu costumo utilizar, eu não sei qual que seria correto, mas eu costumo utilizar, já que aqui vai criar dois percursos, a partir do momento que a gente calcular ali vai criar dois, eu costumo executar primeiro a fresa fina, ela já vai fazer os acabamentinhos, aí depois a ferramenta grossa ela vem e remove o que é excesso de material. Aí não corre risco, por exemplo, de, às vezes, danificar a letrinha, tá ok? Às vezes, dependendo, tem material que lasca, se você estiver trabalhando com umas linhas muito finas, pode acontecer. Agora, quando eu já faço o acabamento com a fresa fininha e depois a mais grossa ela vem só para o acabamento,
ela nem toca nas letras, porque já vai ter um espaçamentinho ali entre elas. Então vamos lá. A ferramenta principal aqui, que é a de acabamento, você vai selecionar a mais fina aqui, ó. Nesse caso, eu costumo utilizar de 2 milímetros. E mencionando que aqui a gente está fazendo o processo mais básico. A gente vai trabalhar só com ferramenta de topo raso ou topo reto, que é essas mais comuns. Tem a possibilidade de trabalhar com a V-Bit. Isso daí seria assunto de um outro vídeo, mas também fica um destaque bem legal, porque o cantinho da letra ela vai pegar o grauzinho da fresa. É uma coisa bem bacana, mas aqui a gente vai fazer o básico mesmo. Tá? O cantinho da fresa vai ficar, o cantinho da letra ele vai ficar retinho. Selecionei a ferramenta, ela já está especificada aqui porque a gente colocou que seria uma profundidade de 4 milímetros. Lembrando, como é desbaste e tudo mais, aí cada um também tem que conhecer seu equipamento. Aqui para uma fresa dessa de 2 milímetros passar com 4 milímetros é bem, digamos assim, bem provável que a maioria dos equipamentos, mesmo aquele que, vamos dizer assim, é um pouquinho mais fraco, daria conta. Mas se você conhece seu equipamento, você quer fazer um rebaixo de 4 milímetros, daí você diz assim, pô, eu acho que a minha máquina não dá conta, o motor é mais fraquinho e tal. Aí você vem aqui, ó, em passagens. Opa, deixa eu voltar aqui. Aí você vem aqui em passagens e coloca para ele fazer o processo em 2 passagens. Vai ter 4 o resultado final? Sim, vai ter 4, mas ele vai fazer todo o processo de desbaste em 2 passagens, tá ok? Enfim, selecionamos a de 2 milímetros e agora aqui eu vou utilizar a ferramenta que eu vou usar para fazer o desbaste dos lugares que tem mais espaço. Lembrando que quanto mais larga for essa ferramenta, provavelmente vai sobrar mais processo para a ferramenta mais fina. Porque ó, a ferramenta de 6 milímetros ela vai vir até um limite aqui do vetor, aí ela já considera que aqui ela não pode entrar. Aí vai sobrar para essa outra aqui. Tá? Ah, eu vou colocar uma ferramenta bem grossa, porque daí vai ser bem rápido aqui para remover. Porém, vai sobrar muito trabalho para a ferramenta fina. De uma maneira geral, você precisa calcular as situações. Escolhe a de acabamento, tá? Aqui você vai ser a de acabamento, que é a mais fina. Aí você faz uma simulação. Ó, vou ver que é de 6 milímetros. E se eu colocar de 10, será que na somatória de tempo eu vou ser mais rápido ou vou ser mais devagar para concluir o processo? Porque aí o programa vai dar uma referência ali. Nesse caso, vamos deixar de 6 milímetros e vamos fazer uma simulação aqui. Logo abaixo você pode colocar ou selecionar aqui qual que é o processo que você vai trabalhar, se é contorno, se é varrimento. Lembrando que contorno ele vai seguir contornando, como o próprio nome diz, ele vai contornando. Agora varrimento, ele vai de um lado para o outro, de um lado para o outro. Aí cada um vê o que apresenta o melhor resultado. Mas para contornos de uma maneira geral, assim, arredondados, curvas, utilize a opção contorno. Ataque rampeado seria interessante para fresas do tipo que não tem também a capacidade de furar. Sabe aquelas fresas largas de Makita, própria de Makita, as fresas de 10, de 16, tem aí das mais variadas. Só que aquele tipo de fresa ela não tem capacidade de furar, então tome cuidado. Toda vez que for utilizar uma fresa dessa para fazer desbaste, coloque esse ataque rampeado, porque a máquina ela vai um pouquinho e vai descer, vai um pouquinho e vai descer. Aquele tipo de fresa, se ela desce reto no material, o centro da fresa não tem corte. Então vai dar ruim, tá ok? Agora, se você tem uma fresa própria para CNC de desbaste, isso daqui é opcional, mas se tratando de uma fresa grossa, utilize, tá ok? Que as fresas próprias para desbaste, sim, elas têm a capacidade de descer reto para remover material ali e depois, mesmo sendo grossa, elas vão realizar o processo. E vamos calcular. Tá vendo? Aqui já mostra, digamos assim, o resultado dos percursos que foram criados, ó. Tem um que esse daqui, ó,
Tá vendo? Ele é praticamente contorno, que é aquele que vai ser colocado ali para fazer o acabamento. O acabamento. E esse daqui, ó, esse daqui, agora vamos selecionar esse, e pode ver que esse outro aqui ele é mais grosseiro. Tá vendo aqui onde ele vai trabalhar? Os locais que ele vai trabalhar. Aqui até eu tô vendo que parece que tem um pequeno erro aqui. Deixa eu só verificar o que está acontecendo. Porque aqui ele calculou, parece que ele calculou o percurso aqui dentro do vetor. Aqui tá certo, mas aqui não. Ele não está reconhecendo isso daqui como um vetor. Vamos só recalcular aqui. Aí talvez, ali não aconteceu isso, mas aqui aconteceu e daí a gente já vê como que contorna essa situação. Porque aqui, ó, calcular. Por isso que é sempre bom tá atento aqui verificando o percurso que é criado. Tá vendo? Se eu coloco aqui para simular, ó, eu vou simular só esse aqui, ó. Que é nesse daqui que está dando um erro. Parece que a letra I aqui, ó, não está reconhecendo. Tá vendo? Ó? Ele está removendo aqui. Ó. Ele não está reconhecendo. Nessa situação, caso aconteça aí no seu processo e tudo mais, o que a gente vai fazer é o seguinte. Vou apagar aqui. Aí eu vou tornar esse vetor aqui um vetor único, dessa maneira. Eu vou converter em curvas. Eu vou vir aqui, ó, vou pegar a ferramentinha de aparamento aqui, ó. Vou ir cortando as emendas. Quando está selecionado aqui, ó, tá vendo aqui, ó, unir, juntar seções, aparados e tal. Quando você vai cortando, ele já vai emendando, tipo essa letra com essa e tal. Agora vamos fazer isso aqui. Como eu fiz aqui também, então vamos fazer aqui, ó. Tá? Isso é uma maneira de contornar se o programa não reconhecer. Aqui em cima, essa fonte ele não teve problema, ele reconheceu os limites. Aqui ele não está reconhecendo os limites. Aí na hora que gerou o percurso de desbaste ali, o que aconteceu? Ele entrou aqui onde não deveria. Agora vamos tentar calcular de novo. Opa, não selecionei os vetores, como que vai calcular? Aí vamos selecionar aqui e vamos selecionar tudo que está aqui dentro. Dessa maneira, então vai trabalhar aqui dentro e vamos calcular. Vamos reiniciar a simulação e vamos dar uma verificada, analisar o percurso que foi criado. Tá? Agora, vocês podem ver aqui, ó, dá para perceber, tudo certinho. Ele não invadiu os limites aonde ele não deveria entrar. Agora está correto. Tá? Então fica essa alternativa aí. Aí aqui no programa ele gera da seguinte forma. Ele gera de maneira que você vai utilizar a mais grossa e depois a mais fina. Mas como eu disse, eu gosto de utilizar a ferramenta de acabamento primeiro, nesses casos de fazer o destaque, para depois a mais grossa não ter risco de danificar a letrinha. Então, ó, de maneira como o programa gera, vamos só simular aqui para ficar de referência. O que ele faria? Ele faria isso daqui no trabalho. Opa! Vou pegar aqui. Reiniciar. Vamos colocar aqui. Simular só este. Tá vendo? Ele fez. Como se trata de uma placa grande, mesmo com a ferramenta de 6 mm, já está dando um acabamento razoável.
Mas pode ver que aqui em alguns pontos, ó, tá vendo? A letrinha N aqui pede acabamento, a letrinha M aqui pede acabamento, aqui também vai dar uma melhorada, que agora vai ser feito aqui, ó. Agora eu vou simular por cima, esse que seria com a ferramenta de acabamento, ó. Vamos aplicar, tá vendo? Agora ficou bem definido aqui, bem definido dentro das letrinhas. Então é essa questão. Quando você faz isso e vê que já deu um acabamento muito bom, aí é a questão de você pensar, pô, será que não dá para utilizar a ferramenta um pouquinho mais grossa? Porque aí entra o critério óbvio, conhecer o seu equipamento. Será que o seu equipamento dá conta de trabalhar com a ferramenta mais grossa? Será que ao invés de estar te ajudando, vai te prejudicar, já que pode danificar material, uma parada no meio do trabalho, coisas do tipo? Conheça o seu equipamento. Mas o que você leva em consideração, veja bem, aqui ele dá uma simulação. Ah, mas essa simulação não é exata. Para efeito de comparação, tá? Se você ainda não fez a calibragem para ajustar, para que a simulação esteja de acordo com a sua máquina, para efeito de comparação, aqui é válido. Tá? Para efeito de comparação, eu fiz aqui e demorou 6 minutos e 35. Se eu simulo com uma outra fresa e dá um tempo menor, ou seja, para efeito de simulação é mais eficiente, eu posso considerar isso. Mas vamos fazer só uma simulaçãozinha aqui, eu vou colocar uma fresinha um pouco mais grossa no processo de desbaste. Somando aqui os dois de maneira assim, mais superficial, ó, tá dando, vamos arredondar aqui, 14 minutos na de limpeza e 6 minutos e 35 na de acabamento. Então, 14 com 6, 35, vamos colocar ali, vamos considerar 21 minutos. Tá? 21 minutos, tempo de troca de fresa, 21 minutos. Será que se eu mudar essa ferramenta de desbaste aqui, ó, essa ferramenta de desbaste, eu colocar uma mais grossa, meu equipamento dá conta e tudo mais, se eu colocar uma mais grossa, por exemplo, uma de 12 milímetros, será que vai diminuir ou aumentar o tempo para a conclusão do processo? E vamos calcular. Agora aqui, ó, na somatória, está dando 6 minutos para essa ferramenta, 6 minutos e 30. E aqui já está dando 9 minutos e 38. Mas se a gente soma 9 com 38, mesmo que arredondar aqui, ó, 10, com mais 7 minutos, 17 minutos. Esse processo, essa simulação que eu fiz, se mostrou mais eficiente do que a outra. Tá ok? Então é isso que a gente tem que considerar. Óbvio, as capacidades do seu equipamento e aqui um menor tempo de execução. Ah, vai ficar melhor, pior? Não vai ficar melhor nem pior, vai ficar exatamente igual, tá? Porque aqui é um processo que a gente utiliza uma ferramenta para desbaste e uma para acabamento, tá ok? Então aqui, ó, o que muda? Aqui é uma ferramenta mais grossa, então veja que na hora que a gente for fazer a simulação aqui, ó, vou reiniciar a simulação. Aqui a ferramenta mais grossa. Olha aqui o resultado que ela apresenta na plaquinha, em comparação com aquela outra de 6 milímetros, que praticamente já estava a plaquinha concluída, aqui acabou sobrando mais trabalho para de acabamento. Aí eu venho com a de acabamento, vou simular por cima aqui, ó, e a gente chega no mesmo resultado da outra simulação. Só que o que acontece? Aqui a gente está fazendo o processo, ou a conclusão desse trabalho, em 4 minutos a menos. Tá? No outro demoraria 21, aqui vai demorar 17 minutos. Tá? Qual que é mais vantajoso? Então, enfim, aí aqui a gente já teria a criação. Lembrando, se você quiser trabalhar como eu trabalho aqui também nessa questão de tipo fazer primeiro o acabamento, dessa maneira, ó, eu já entro com a ferramenta de acabamento, ela já faz os detalhezinhos, aí depois essa outra fresa ela só vem removendo o restante do material, ela não vai nem tocar nas letrinhas, não tem risco de danificar as letrinhas, tá ok? Aí lembre-se de inverter. Se você quer trabalhar com a de acabamento primeiro, coloque ela primeiro.
Vendo? Essa é de acabamento. Coloque ela primeiro, porque o programa, quando a gente cria o arquivo de corte, ele vai seguindo essa ordem. Primeiro esse, depois esse, a ordem que tiver posicionado aqui. Então, nessa situação aqui, a gente já criou essa parte do desbaste, criou a parte do desbaste. Agora, o que falta fazer nessa plaquinha? Tem o furo e tem o recorte, obviamente, para destacar a plaquinha ali do material. Aí eu vou mencionar, tá? Porque às vezes a pessoa vai falar, pô, mas aí a gente vai colocar a ferramenta, vai fazer um processo, vai colocar, vai fazer o outro, depois vai voltar aquela primeira ferramenta. Eu prefiro fazer assim por questão de não ter risco de danificar. A vantagem que se tem de trabalhar dessa maneira, por exemplo, fazer o desbaste e depois essa ferramenta aqui, que vai fazer o acabamento, a gente já utiliza ela para fazer tipo a remoção do furo aqui e o destaque da plaquinha. Você vai ganhar um tempinho, mas eu prefiro trocar a ferramenta uma vez a mais e não ter o risco de perder um trabalho que demora 15, 20, 30 minutos para ser feito. Por fim, agora vamos criar o arquivinho de corte para os furos. Agora eu vou vir aqui, ó, selecionar esse, Shift, selecionar esse. Vou clicar aqui na opção de criar percurso de corte. Isso aqui vai ser por dentro. E aqui, lembre-se de, caso não estiver aqui já com a medida do seu material, porque esse furinho da maneira que a gente vai fazer tem que atravessar o material, tá? Aí eu vou deixar esses 16 mesmo por dentro e vamos calcular. Aqui está dizendo que vai furar o material porque está especificado ali que esse material é de 6,5 milímetros, tá ok? Não tem nada de erro demais aqui. Óbvio que aqui você só tem que tomar cuidado. Se de fato você fosse utilizar um material de 6,5 milímetros e você manda descer 16, vai entrar na mesa da máquina. Então a gente já criou, já simulou. E por fim, agora aqui, falta a criação do arquivo aqui, que vai recortar por fora aqui o limite da plaquinha. E vamos calcular. Lembrando, meu equipamento é um pouco mais fraco e tal, preciso trabalhar um pouco mais ilimitado, vem aqui e escolhe a quantidade de passagens, tá ok? Vamos vir aqui, vamos calcular e vamos dar um play. Vamos remover aqui o excesso, vou só calcular agora aqui para fazer a remoção aqui da plaquinha. Vamos simular esse aqui, ó. Tá vendo? E aqui a gente chegaria no resultado final. Deixa eu só remover esse meinho aqui e esse daqui. E agora vamos colocar a plaquinha aqui no meio, tá? Então essa seria o resultado final. Aqui já entra um aspecto que eu sempre vou mencionar. Aqui eu estou mencionando processos que vai ter fresa, troca de fresa. Para quem utiliza o Mac 3, aí fica também sempre a dica, já que eu menciono esses processos. No Mac 3 você pode utilizar o processo de troca de ferramentas semiautomática. A gente vai ter um único arquivo de corte que, em determinado momento, estou utilizando uma fresa, ele conclui o processo, ele para e pede a troca da fresa para depois continuar. Pode ter 2, 3, quantas quiser, tá ok? No canal tem um vídeo explicando certinho a respeito da questão de configuração lá no programa Mac 3 e também aqui. Basicamente, daqui para que lá no programa o processo funcione, a gente precisa salvar esses arquivos como uma extensão ATC, tá? Auto Tool Change, ou troca de ferramenta automática. Esse tipo de extensão é o que faz, quando no programa estiver ativado, ele parar durante o processo. Usei a fresa, concluiu, aí ele vai pedir a próxima ferramenta, tá? Então vamos lá. Por fim, agora vamos vir aqui, vamos salvar já o arquivo de corte, aí também já entram umas dicas adicionais, porque provavelmente aqui, ó, vai apresentar um erro. Eu já vou mostrar o que está acontecendo.
tanto aqui para a ferramenta, essa primeira aqui, ó, vamos renomear aqui, ó. Isso daqui, renomear não muda nada, não muda em nada o processo, tá? Vamos colocar aqui, ó, acabamento. E isso aqui vamos colocar como desbaste. O interessante de renomear aqui e tal, você pode pôr até o nome da fresa que lá no programa vai mostrar, né? Às vezes, na hora que tiver em tal parte do processo, ele vai mostrar. Mas, por fim, aqui, ó, até já ficando como referência nessa questão de troca de ferramenta semiautomática, pode ver que está dando um errinho aqui, porque aqui eu tenho ferramentas diferentes. Tanto essa primeira quanto essa 2 e essa 3 é a mesma ferramenta. É a ferramenta de 2 milímetros que eu recorto para fazer acabamento nesses casos de plaquinha de desbaste. E também que eu utilizo para fazer recorte. Só que aqui a gente pegou aquela ferramenta de desbaste que é mais grossa. E daí o programa está dizendo, olha, você tem duas ferramentas aí que o formato dela é diferente. Só que aqui elas estão especificadas com o mesmo número. Se eu clico aqui em editar, tá vendo que aqui é o número da ferramenta 1, a de 2 milímetros. Só que a de 12 também está dizendo que ela é a ferramenta número 1. Então é esse o erro que o programa está acusando. Para contornar isso daqui, simplesmente você vem e coloca aqui como qualquer uma delas como ferramenta número 2, tá? Aí o programa vai reconhecer que são ferramentas diferentes e não vai dar o erro. E também mencionando que toda modificação que eu faço aqui através do editar, eu posso mudar velocidade, avanço, profundidade de corte, ele só vale para esse percurso que eu estou criando. Se eu for lá dentro, eu vou criar um outro percurso, eu vou lá dentro da caixa de ferramenta. Dessa maneira aqui, ó. Tipo, eu vou selecionar a ferramenta, ela traz os parâmetros que estão dentro da caixa. Então, na caixa de ferramenta, se eu modificar, sim, toda ferramenta que eu pegar aqui dentro vai com esses parâmetros. Se eu quero modificar a ferramenta que eu vou utilizar para esse trabalho, eu utilizo o editar. Aqui a gente vai mudar só para contornar o erro. Eu vou colocar dizendo aqui que essa ferramenta é a número 2. E vou dar um OK. Vou calcular. E agora, pode ver que quando eu já venho aqui para salvar, ele ainda está dizendo que aqui essa ferramenta é diferente. Mas vamos ver aqui, porque eu acho que eu não selecionei. Vamos ver aqui, ó, tá topo raso 2 milímetros. E aqui tá... Ah, tá. Aqui só tá 2 milímetros. Aqui, enfim. Aqui eu criei uma... Tem uma 2 milímetros e tem a topo raso 2 milímetros. Vou colocar aqui, ó. Ok. E aqui também vamos selecionar a topo raso 2 milímetros. Ok. Vamos calcular. Agora sim. Agora aqui, ó, eu posso vir aqui e ele vai reconhecer normalmente. Lembrando, ordem do processo, ele sempre vai executar da maneira que está aqui, ó. Primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse. Aí lembre-se de obedecer aquela ordem básica, tá? Aqui a gente opcionalmente poderia já fazer o recorte interno aqui primeiro, depois fazer o desbaste e por último, óbvio, fazer o recorte da peça para ela soltar do material. E aqui também, lembre-se da seguinte questão. Se trabalhar como eu estou dizendo aqui, aí tem a condição de que a gente vai colocar a fresa. Essa fresa ela vai fazer os detalhezinhos de acabamento lá. Eu poderia aproveitar até para colocar, já, se eu quisesse aqui organizar, colocar para já fazer o furo, já que é a mesma ferramenta. Aí eu troco para de desbaste e depois eu troco para que vai remover a placa. Só que essas ferramentas aqui, ó, essa e essa é a mesma. Só tem de diferente essa daqui, tá? Aí, enfim, criando o arquivo já com a extensão que seja do tipo ATC, lembrando que tem várias extensões aqui e quase todas elas vão ter o ATC.
Já que tem pós-processador aqui que ele só vai... Tem, na verdade, programas que pedem pós-processadores específicos. Mas, de uma maneira geral, cada programa vai reconhecer vários formatos. Mas, sim, pode acontecer de estar dando um erro. Pô, eu estou criando o arquivo e tal, na hora que a máquina recorta menor, maior. Pode ser simplesmente pós-processador. Veja qual é o mais adequado para o programa que vai ler ali o código de corte. Tá ok? E por fim, nessa maneira aqui eu vou trocar, vou iniciar com uma, vou trocar e depois vou voltar essa primeira ferramenta. Ah, eu não quero fazer assim, tá? Quero fazer em 2 etapas só. Coloca aqui, ó. Coloca aqui a de desbaste primeiro, aí depois todos esses processos aqui eles vão ser realizados sem necessidade de mais uma troca. Executou, trocou, ele vai até o final. Só que daí fica essa dica, eu faço da maneira como eu faço, porque acontece sim de a ferramenta de desbaste, ela passar próxima aqui do local do limite e tal, ela pode lascar a madeira. Principalmente quando for linhas mais finas. Então faz o acabamento primeiro aqui, ó. O acabamentinho primeiro. Opa. Coloca ele aqui em cima. Tá? Faz o acabamentinho primeiro. Aí não corre risco. Vamos reiniciar a simulação. Ó. Aí a máquina vai trabalhar dessa maneira. Vai fazer o acabamentinho. Aí ele vai pedir a troca de ferramenta, aí você vem aqui, vai colocar a ferramenta que você selecionou para desbaste, ele vai remover aqui o material. Aí aqui nesse ponto ele vai pedir, coloca a ferramenta novamente, aquela primeira. Ele vai fazer o furinho e por fim vai recortar a sua peça e vai chegar nesse resultado, tá ok? Então, por fim, seria isso, tá? Novamente, para quem está ouvindo pela primeira vez, falar, o que é essa troca de ferramenta automática ou semi-automática? Dá uma olhada no canal que já tem um vídeo aí falando a respeito disso. Para quem não utiliza um programa que ofereça essa possibilidade de troca de ferramenta, aí vai precisar criar um arquivo de corte para cada processo. Eu vou fazer o desbaste, então eu vou criar um arquivo de desbaste, daí eu especifico, olha, de desbaste, ferramenta tal. Aí o que acontece? Carrega, a máquina vai executar e ela vai voltar lá no ponto inicial e vai parar, ela conclui o processo. Aí eu vou lá, fecho um arquivo, carrego outro, troco a ferramenta, se for o caso, e executo outro processo, ok? Mas enfim, para quem utiliza o Mac 3, veja como que funciona essa troca de ferramenta semiautomática. Você ganha bastante tempo na questão da execução do processo, tá ok? Então basicamente é isso, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!